Graças a Deus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos juntos para mais um café diário. Espero que esteja tudo bem com vocês nessa quinta-feira que eu profetizo em nome de Jesus que será a melhor quinta-feira das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos juntos para mais um café diário e que as ricas bênçãos do Senhor possa nos alcançar nesse dia. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 22. Você que pode, abra sua Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 22. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó Rei. Amém? Queridos irmãos e queridos ouvintes da poderosa palavra de Deus, Daniel foi um profeta que viveu na época em que Jerusalém estava aprisionada dentro da Babilônia. A Babilônia havia escravizado o povo de Jerusalém. Devido às várias advertências que o Senhor lhe fizera, o povo não ouviu a orientação de Deus. E o que aconteceu? Esse povo ele foi aprisionado pelos babilônicos. Só que o rei da Babilônia, que se chamava Nabucodonosor nessa época, ele era um cara extremamente estrategista. Por quê? Ele vai pegar os jovens, as pessoas que tinham talento, que eram pessoas inteligentes, e ele vai preparar no seu reinado para que pudesse servir. E Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele era um jovem ainda. Juntamente com ele, outros jovens que tinham talentos, que eram da família real de Jerusalém, foram levados para dentro da Babilônia e foram treinados, né? Foram homens que aprenderam, foram ensinados a cultura da Babilônia para que eles pudessem servir ao rei. A Bíblia diz que Daniel, ele durante muitos anos, né, serviu ao rei da Babilônia até sua morte. Depois veio Belsazar, que era filho do rei da Babilônia. Só que Daniel ele não se contamina com as coisas da Babilônia. Mesmo ele servindo, né, ao rei da Babilônia, o rei sabia que Daniel continuava servindo unicamente e se dobrava unicamente ao Deus que ele cria, que era o Deus criador dos céus e da terra. Então a Bíblia vai dizer que Daniel já é um homem de idade e um decreto é levantado dentro da Babilônia. O decreto era que não deveriam se curvar diante de outros deuses a não ser o rei da Babilônia. E esse decreto foi feito por homens que tinham extrema inveja de Daniel e queriam ver o seu mal. E encontraram essa brecha, porque sabia que Daniel ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que esses homens viam que Daniel só se curvava diante do Senhor, do Deus criador dos céus e da terra. Então os homens que tinham inveja de Daniel, que tinham raiva de Daniel, encontraram uma brecha. E nessa brecha eles falaram: nós vamos acabar com Daniel usando aquilo que ele tem como fé, que é de se curvar unicamente ao Deus que ele acredita. Nós vamos destruir Daniel através disso. E a Bíblia diz que o decreto foi colocado e que os homens não poderiam se curvar diante de outra divindade ou clamar a outra divindade, que não fosse o próprio rei, que era ser humano. Olha que audácia. E o que aconteceu? Daniel foi pego fazendo o quê? Desobedecendo a lei do rei, que era se curvando diante de Deus. E qual era a punição para quem fosse encontrado? Ser jogado dentro de um calabouço onde havia leões ferozes, enormes, que passavam dias e dias sem se alimentar. Então, Daniel foi descoberto orando e foi lançado dentro daquela cova. O rei, ele fez aquele decreto
Mas o rei gostava muito de Daniel. O rei tinha muito apreço por Daniel. Só que a palavra de rei não podia voltar atrás. Ele não poderia renunciar ou abrir uma brecha para que Daniel não fosse punido. Ele gostava de Daniel. Mas mesmo assim ele cumpriu aquela ordem, aquele decreto que ele mesmo havia sido criado, havia criado, na verdade. E o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Daniel foi jogado dentro da cova. E o rei, quando foi no outro dia seguinte, ele foi até a cova, eu acredito até que o rei nem dormiu, que o rei não conseguiu aquela noite nem pegar no sono. O rei correu até o calabouço onde havia jogado o Daniel e gritou: Daniel, homem de Deus, será que o teu Deus pôde te livrar? E aí Daniel, dentro da cova, onde havia vários leões famintos, que teoricamente ele já haveria sido devorado. O rei ouve daquele calabouço a voz de Daniel que dizia: ó rei, o meu Deus me livrou e fechou a boca do leão. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Queridos, eu até me emociono com isso, porque eu quero declarar, irmãos, em nome de Jesus, que nenhuma ameaça mundial, que nenhuma ameaça nacional, que nenhuma ameaça governamental, que nenhuma ameaça jurídica tem poder sobre a vida daqueles que são fiéis a Deus. Deus viu em Daniel sinceridade. Será que Deus poderia encontrar em meu e no teu coração a mesma sinceridade? De não se curvar diante das circunstâncias para desonrar a Deus. E está disposto, inclusive, a sacrificar a sua vida para que não venham a quebrar a aliança e quebrar a sua comunhão com Deus. Eu quero dizer para você, queridos irmãos, que nenhum poder bélico já criado na face dessa terra, o que ainda vem a criar, é possível de destruir aqueles a quem são fiéis ao Senhor. Por mais que nós vemos Deus livrando Daniel e aqueles homens que arquitetaram um plano para destruir a vida de Daniel, eles foram pegos e jogados dentro da cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Foram devorados, porque Deus só protege aqueles que lhe são fiel. Mas eu abro um parênteses e até coloco uma vírgula aqui nessa palavra para dizer para você que mesmo aqueles que não desfrute de um livramento como Daniel, porque nós vamos ver na Bíblia pessoas que eram pessoas de Deus, como os homens que andaram com Jesus, os seus apóstolos, que foram devorados, que foram comidos, que tiveram as suas vidas arrancadas, que morreram. Mas você acha que Daniel era melhor do que eles? Não, queridos. Que Deus não era fiel à vida daqueles homens como foi com Daniel? Não, querido. Deus também era fiel, mesmo foi fiel e é fiel com aqueles que também entregam a sua vida para Jesus. Eu quero dizer para você, irmãos, que mesmo aqueles que são livres de algum tipo de problema, igual o que aconteceu comigo no dia 31, eu fiquei parado diante de um assalto e aí parece que aquela pessoa que estava assaltando não estava me enxergando. Parece que eu estava invisível dentro dele. E vamos dizer, se acontecesse comigo, se eu fosse roubado, Deus o livre, que se eu fosse até ferido, você acha que Deus foi infiel comigo? Não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Deus não é fiel somente quando Ele me livra. Deus não é somente fiel quando Ele responde as minhas orações. Deus é fiel em tudo. E eu glorifico a Deus por tudo. Eu não glorifico a Deus somente quando Ele faz as coisas na minha vida, não. Mesmo quando as coisas estão fora de controle,
eu tenho condição suficiente de levantar as minhas mãos e dizer: Deus, muito obrigado. Porque mesmo diante das dificuldades, eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem uma obra para a minha vida. E eu conto essa história bíblica de Daniel para você, para dizer: Deus pode te livrar, mas ainda que Ele não te livre, você está disposto a glorificar o nome dEle? Daniel poderia ter sido devorado pelos leões. Poderia, como teve discípulo de Jesus, homens e mulheres de Deus que foram devorados, foram queimados vivos, foram estrupados, foram feitos arruaça com eles. E você acha que Daniel, que foi livrado pela cova do leão, você acha que homens e mulheres que foram mortos, você acha que eles têm galardão diante de Deus diferente? Não. No céu, irmãos, todos serão iguais, porque estão ali por causa do que Cristo fez na cruz. Então, meu amado irmãos, eu trago essa palavra para você, para dizer para você que em tempo de bonança ou em tempo de paz, nós possamos glorificar a Deus pelas ricas bênçãos do que Ele tem feito em nossa vida. Que Deus te abençoe e até nosso próximo café diário, em nome de Jesus.